Bom, eu vou falar sobre o diagnóstico da síndrome de Turner e como ele é feito. Durante a gravidez, não há muito como prevenir isso, mas é possível suspeitar da doença durante o pré-natal, por meio da ultrassonografia. Alterações no coração, nos rins ou inchaço no corpo do bebê podem ser uns indicativos dessa síndrome de Turner. Pode confirmar suspeita de doença também o exame feito nessa época de gravidez, chamado de canotipo, com banda G. Nesse caso, seria realizado via aminocintese, que coleta amostras de líquido aminoácido, ou biópsia da vila, que consiste na retirada de material dos ovos. Daí aí, cortar. Primeiro infância. É pouca coisa, né? A mesma coisa lá no final. Já na primeira infância, quando a criança começa a desenvolver características da doença, como a baixa estatura, pescoço largo e curto e velocidade baixa no crescimento, já citados por Nathan, para confirmar a suspeita da doença, existe um exame, o mesmo exame feito na gravidez, usando banda G, só que nesse caso pode ser utilizado amostras de sangue, pele ou mucosa da boca. Já na puberdade, a síndrome de Turner costuma ser muito bem silenciosa. Até que a menina chegue na puberdade, a falta de crescimento de seus seios e do atraso na menstruação pode ser notado, pode ser um alerta para a síndrome de Turner. Para confirmar essa suspeita, é feito o mesmo exame já citado antes. O exame com banda G, utilizando mucosa da boca, sangue ou pele. Então você fala, tentar queimar um pouquinho, tá ligado? Hã? Tentar queimar um pouquinho. Aí você vai pegar, quando você lê essas três, você pega e fala. Então podemos ver que desde da geração do bebê até tal, você não tá piada no finalzinho para dar comida de tempo, porque senão tá em 2 minutos ainda. Fecha. Ok. Já na vida adulta, as pacientes podem receber o diagnóstico durante a avaliação da infertilidade. É um sintomas da síndrome de Turner, ser infértil e tal. Como vocês podem perceber, a síndrome de Turner pode ser não prevista, mas ter suspeita em cada fase da vida dessas meninas, tanto na gravidez até a sua vida adulta. Mas o sugerido é mesmo fazer o exame usando banda G. Entendeu? Lá mais coisa. Peste, algumas coisas doido. Tratamento da. Então, como vocês puderam ver, a síndrome de Turner é um tipo de distúrbio conhecido como distúrbio cromossomático. Este tipo de distúrbio compõe um conjunto de várias condições cuja significativa clínica varia de acordo com o tipo de síndrome. A síndrome de Turner, se encaixa no tipo de malformação de zigoto, por isso que ela acontece. Às vezes é hereditário, pode ser hereditário, ou às vezes só a aleatoriedade, ou só porque aconteceu mesmo e não tem como evitar esse tipo de síndrome. Mas o que mais explica é a falha na produção de zigoto ou gameta. Tem que cortar essa parte, né? Não, vai falar. Tu vai viajar hoje? Amanhã. De manhã. Cadê o jogo? Eu só vou domingo e volto só quinta. Bom, as síndromes cromossomáticas geradas por modificações estruturais em cromossomos, embora menos frequentes, podem ser originadas de alguns seguintes mecanismos que eu vou citar agora. Um deles é a deleção, a duplicação, inversão, inserção e translocação. Um tipo de deslocação chamada de. Nossa, eu queria cortar, senão eu vou falar não. Não, corta, não foi editar.
Acho que tem que parar por aqui já. Dá pra enrolar mais não. Deixa eu ver. E falar já de outra coisa. Agora eu vou falar sobre alguns aspectos biológicos da síndrome de Turner. Dentre eles vou citar a monossomia do cromossomo X, a baixa estatura, as gônadas mal desenvolvidas, malformações cardíacas, características faciais, e algumas alterações físicas. Também vou citar a diabetes do tipo 2, problemas renais e alguns problemas psicológicos. Bem, a monossomia do cromossomo X pode ser considerada uma característica de um aspecto biológico da síndrome de Turner, pois numa pessoa com características de cromossômicas normais, ela possui 46 cromossomos, sendo que 44 são autossômicos e 2 são sexuais. Se for homem, 44 autossômicos, um X e outro Y. Se for mulher, 44 autossômicos, em que um é X e o outro também é X. No caso de uma menina com síndrome de Turner, há uma falta desse segundo cromossomo. Ou seja, a pessoa fica com 44 cromossomos autossômicos, sendo que em vez de 2 sexuais, ela possui apenas só mais um sexual, levando a essa síndrome, que pode acarretar em muitos problemas para essa pessoa. É tanto que essa síndrome é até um tanto quanto rara, pois ela só é pega em um nascimento de 1 a cada 2.000 meninas. Agora, a baixa estatura. A baixa estatura é uma característica bem comum da síndrome de Turner, tanto que muitos são recomendados desde cedo tomarem reposições hormonais de crescimento. E mesmo com essas reposições hormonais, é bem capaz dessas meninas chegarem nem aos 1,50 de altura. Também posso citar as gônadas mal desenvolvidas. Essas gônadas mal desenvolvidas são a vagina, como posso dizer, são aparelhos sexuais da mulher que acabam que não ficaram tão desenvolvidos. Tanto isso quanto alguns aspectos físicos mesmo dela, que acaba ficando atrasado em relação às outras. Tanto que tem aquele negócio de que o homem é mais desenvolvido o homem, ele acaba tendo um atraso de desenvolvimento que a mulher. A mulher se desenvolve primeiro que o homem. Nesse caso, não. Por conta do problema da síndrome, a menina acaba tendo um grande atraso de desenvolvimento. Também é bem comum malformações cardíacas, como alguns dos aspectos, principalmente na arda, que é um vaso sanguíneo do coração. Eu acho que, se não me engano, o maior vaso sanguíneo do coração, é que ele passa por todo o corpo, ele é bem importante e tem que ser diagnosticado esse problema e tratado o quanto antes para não ocorrer alguns problemas piores. Também posso citar algumas características faciais, como por exemplo a característica das orelhas, um pescoço mais encurtado, e também posso falar de características físicas como a baixa estatura, como eu citei, e um tórax mais alargado. Também é bem comum dessas pessoas com síndrome de Turner terem a grande chance de possuírem diabetes tipo 2. É bem comum. E problemas renais, como principalmente retenção de líquido. Retenção de líquido e outros problemas, como, sei lá, infecção urinária, por exemplo. E um aspecto que acho importante também citar são problemas psicológicos, que essas pessoas acabam ficando, pois se elas nascem com essa síndrome, elas acabam se achando diferente das outras pessoas por conta desse problema, por conta dessa condição genética deles ou delas. Aí é muito importante que ela já tenha um acompanhamento com o psicólogo desde o início, pois é bem provável que ela tenha alguns problemas por conta dessa diferença dela. E eu vou passar a voz para outro colega. Bem, agora eu caio que eu vou falar sobre algumas formas de tratamento da síndrome de Turner, como é mais comumente realizado o tratamento de pessoa por pessoa, ou de uma forma mais geral. Eu vou citar cinco partes do tratamento, que seria a terapia com hormônio de crescimento, a reposição hormonal, alguns dos problemas decorrentes da síndrome, como por exemplo cardíacos, renais, auditivos, que também é importante um acompanhamento regular
e um acompanhamento psicológico. Bem, começa com a terapia de reposição hormonal. É muito importante essa terapia, pois a menina que nasce com síndrome de Turner tem vários problemas de hormônios, como por exemplo a falta de testosterona e progesterona, o hormônio feminino. Aí, com a falta desses hormônios, ela acaba desenvolvendo muitas características femininas e tendo um atraso nesse crescimento ou nesse desenvolvimento dela como mulher. Também é importante citar a terapia do hormônio do crescimento. A terapia do hormônio do crescimento, que é importante, pois essas meninas acabam não chegando nem a 1,50 ou 1,40, acabam ficando realmente bem pequenas. E sem esse hormônio, elas acabam tendo problemas sérios de crescimento. Tanto que o máximo que elas podem chegar, como já citei, é de 1,50, mesmo com o hormônio de crescimento desde cedo sendo tomado. Também é bem comum ver problemas cardíacos nos vasos sanguíneos da paciente, problemas renais e problemas auditivos por conta da característica das suas orelhas, que acabam atrapalhando a audição e outras coisas. Também é muito importante citar aqui no tratamento deles, é importante ter sempre acompanhamento regular com o médico, porque não basta só os problemas que eu já citei antes. Mesmo ela é uma pessoa normal, ou ela é uma pessoa como qualquer outra, e ela pode ter outros problemas, sem ser esses que é decorrente da síndrome de Turner. E por conta dessa síndrome, ela precisa mais ainda ter um acompanhamento direto com um profissional, para caso tenha alguma decorrência, algum problema, seja tratado quanto antes. E também um acompanhamento psicológico, porque essas pessoas acabam tendo vários problemas na sociedade, problemas sociais, se enturmar e tudo mais, ou não se aceitando como é, por conta de como nasceu, de sua condição genética. Aí acaba tendo alguns problemas psicológicos, como por exemplo uma depressão, uma ansiedade, por conta de tudo isso. E é isso. Vou falar um pouco sobre as expectativas futuras para quem tem síndrome de Turner. Com o avanço nos estudos para essa determinada área e com testes experimentais, conseguiram aprimorar algumas coisas na genética. Isso facilitando o bem-estar do paciente, como poder prevenir essa síndrome e poder diminuir seus efeitos. Com o avanço na terapia hormonal, mulheres que sofrem com essa falta de fertilidade, de hormônio, os estudos conseguiram ter um impacto muito positivo nessa área, podendo fazer um implante de hormônio ou até terapia para que seja estimulado a geração desses hormônios tais que faltam. Tem um grande grupo de médicos dessa área que estão estudando sobre pesquisa genética e terapia genética, onde eles vão procurar recompor o que falta, as anomalias genéticas. Eles estão tentando corrigir esse erro, onde ocorre nos cromossomos. Sabemos que está tendo pouco avanço, mas sim um avanço considerável. Com a implantação de hormônio, tem outra causa que preocupa bastante. Com a falta de fertilidade, as mulheres não conseguem engravidar, já que precisa ser fértil. Então, tem estudos que comprovam que está tendo um grande avanço nessa área. Que daqui a 5 anos, 10 anos, eles vão conseguir reverter a situação, onde uma mulher que tem síndrome de Turner consiga sim engravidar, pois não vai ter dificuldade no seu ovário. Agora a gente vai falar sobre o tratamento a longo prazo. Isso é de grande importância. O paciente que tem a síndrome de Turner, ele não pode ficar fora desse acompanhamento. Isso vai servir para que seja corrigidos defeitos genéticos, como foi citado o tópico anteriores, tenha mais estudos aprimorados e comprovado, porque já está fazendo uma pessoa diretamente. Esse estudo desde que é descoberta a síndrome de Turner,
que na maioria das vezes é na nascença do bebê, quando ele nasce, por causa do seu tamanho, que é menor que os outros, até a sua fase de velhice. Ou seja, então tem um grande acompanhamento. Espera-se que nessa área tenha grande evolução por causa nesse sentido, porque pode tratar de sua nascença até sua velhice, podendo que outras vidas futuras que venham a nascer não sofram mais isso, ou tenha um impacto menor. Então a gente chega à conclusão que, ao decorrer do tempo, os estudos têm tendo um grande avanço nessa área e que talvez a gente não poderá extinguir a doença para simplesmente de existir, mas sim poder evitar grandes quantidades, porque isso é preocupante para a sociedade. Bom, eu vou falar sobre os aspectos sociais da síndrome de Turner. E eu vou ler um depoimento sobre uma mulher que tem essa síndrome de Turner. Abre aspas. Em mim, a síndrome foi descoberta por observação da minha mãe, que percebia que o crescimento era tardio, considerando as crianças da mesma idade e ainda em desenvolvimento da puberdade. Ela levava em médicos que foi solicitado exames de taxa hormonal. E o resultado foi que o organismo não produzia hormônio suficiente. E com isso, me encaminhou ao endocrinologista. Minha primeira consulta com profissional foi no dia do meu aniversário, de 12 anos. Após a avaliação, os resultados confirmaram a síndrome de Turner. Destacou-se que foi um dos piores momentos da minha vida, que por se tratar de um problema tão raro, as informações que obtínhamos sobre a síndrome de Turner não eram positivas. A síndrome de Turner não possui cura, contudo, existem tratamentos que diminuem o impacto da anomalia, possibilitando assim as mulheres que são acometidas uma vida normal. Pelo fato de não possuir características físicas tão acentuadas referentes a ST, o diagnóstico foi tão tardio e difícil. Na atualidade, os exames do pré-natal são bem mais específicos para os gestantes. E ainda, no útero pode ser diagnosticado anomalia genética. E logo após o nascimento, iniciar o tratamento. Considerando as abordagens dos autores sobre a gama de acometidos para as mulheres com ST estão sujeitas a baixa estatura no ambiente escolar e social. A questão de esterilidade evidencia o maior conflito psicológico. Supõe-se que seja devido a isso que as profissões escolhidas pelas mulheres com ST sejam relacionadas ao cuidado e ensino, principalmente das crianças, como enfermagem, professora, babá, médica e etc. Talvez seja devido à esterilidade e a por gostar de ficar com as crianças, que escolhi pela atuação na docência, optando pela profissão de professora. Como mulher que possui uma síndrome de Turner, posso dizer que os maiores desafios enfrentados são em relação à saúde, pela necessidade de constantemente estar acompanhado de um médico, para a monitoria dos problemas adivinhos em consciência da ST. Os preconceitos enfrentados são em virtude da baixa estatura. Comentários dos mais variados de todos os tipos sobre a minha estatura, seja esfera familiar ou social, mas o desejo da maternidade de gerar uma vida se sobressai em qualquer outro. Contudo, por métodos naturais se torna quase inviável, pelo risco da gestão. No entanto, a maternidade pode ser possível por outras vias, como adoção ou fertilização in vitro. Diante das afirmações, posso dizer que a síndrome de Turner aumenta em mim ainda mais o desejo pela vida, no qual as dificuldades enfrentadas são superadas pelo esforço pessoal e apoio familiar, atrelados aos aspectos envolvidos intelectualmente advindas pelo estudo e informação.